With that, we'll begin our presentation this morning. Então nós vamos começar a apresentação dessa manhã. As I mentioned yesterday, we teach the New Start principles. Como eu mencionei ontem, nós ensinamos os princípios dos 8 leis de saúde, que é um New Start, um novo começo. I don't know how this translates into Portuguese, so we'll see. Não sei como é que se traduz para o português, no caso é novo começo. We use the NEWSTART, which is nutrition. Nós encontramos aqui as letras iniciais dos 8 remédios, que é nutrição, Exercise, exercício, water, água, sunlight, luz do sol, temperance, temperança, air, ar, rest, repouso and trust in e God. confiança em Deus. This is an acronym Esse é um acronome. that you will Acrônimo. probably recognize as the 8 natural doctors. É um acrônimo que vocês iriam reconhecer como sendo os 8 remédios de Deus. These are the 8 laws of health. São as 8 leis de saúde. So today we're going to focus on the topic of obesity. E hoje vamos estar falando a respeito de obesidade. And I pick obesity to put first in all of my presentations because it is the #1 killer in America. E eu sempre coloco a obesidade como sendo a primeira das minhas apresentações porque é o assassino número 1 nos Estados Unidos. And I would say in most Western countries. E eu diria que até na maioria dos países ocidentais. Well, I've gone to Europe, they have the same problem. E na Europa nós encontramos o mesmo problema. As I've come to Brazil, I found out that you're not that different, especially in the cities. E eu aqui no Brasil já descobri que aqui não é tão diferente, especialmente nas cidades. Now it's interesting because most health ministries will focus on the nutrition and exercise. E é interessante que a maioria dos ministérios de saúde estão focados em nutrição e exercício. And we kind of throw in trust in God at the very end if we have time. E nós só entramos em confiança em Deus bem no final, se temos tempo. Out of these 8 natural doctors, which one of these will save you? De todos esses 8 remédios naturais, qual deles vai salvá-lo? Trust in God. Confiança em Deus. That should be our focus. Esse deve ser o nosso foco. Should always be the focus of the health message. Esse deve ser sempre o foco da mensagem de saúde. So most of the health seminars I've been to that have been presented to communities, A maioria dos seminários de saúde que têm sido apresentados às comunidades que eu presenciei, the Bible and Ellen White are kind of tucked in the back somewhere. a Bíblia e o Espírito de Profecia são colocadas quase lá no fundo. So we don't do that. Nós não fazemos isso. As you will see today, we put it right up front. Como vocês verão hoje, nós colocamos bem na frente. We call it biblical lifestyle. Nós chamamos de estilo de vida bíblico. So when the flyers go out, Então, quando os convites vão para a it's comunidade, usually in a church. são geralmente na igreja. It's biblical. É dito que é bíblico. And when they get there, the Bible and the Spirit of Prophecy are presented on night 1. E quando eles chegam lá, a Bíblia e o Espírito de Profecia são apresentadas já na primeira noite. So, let's go on. What we do in our ministry is we look at the Spirit of Prophecy and try to focus in the direction that God would have us to go. O que fazemos no nosso ministério é buscar no Espírito de Profecia o que Deus quer que nós façamos, ou para onde quer que nós vamos. I would much rather have you prevent disease than come into my office and have to treat it. Eu prefiro muito mais ter que ensinar como prevenir doenças do que vir ao meu consultório para tratar delas. It's much easier to prevent than to treat. É muito mais fácil prevenir do que tratar. Once the disease occurs in the body, it has root. Uma vez que a doença ocorre no corpo, já tem raízes. It's very difficult to get it out once it's there. E é muito difícil tirar uma vez que está ali. So, we focus primarily on diabetes reversal. Então nós nos enfocamos primariamente em reverter a diabetes, Physical fitness and weight loss. a boa condição física e perda de peso, Coronary artery disease treatment, heart attack prevention, and stroke prevention. doenças coronarianas e arteriais,
Heart attack infarto do miocárdio and reversal of the disease. e a reversão das doenças. So we do it through lifestyle modification. Então nós vamos para a modificação do estilo de vida. I have to be honest with you, when a patient comes into my office and wants to lose weight, Eu quero ser honesto com vocês. Quando um paciente vem para o meu consultório e quer perder peso, I try to take their attention off their weight and put it on their physical fitness. eu tento tirar a atenção deles do seu peso e colocar neles a ênfase na boa condição física. I would rather have a patient that is a little overweight and physically fit Eu preferiria até mesmo ter um paciente que é um pouco acima do peso, mas que está bem condicionado fisicamente, than a patient who is thin and not physically fit. do que um paciente que é magro, mas não está bem condicionado fisicamente. Physical fitness is very, very important. Uma boa condição física é muito importante. And the other thing it does is it allows the mind to take the focus off of what I look like. E outra coisa importante é que permite que a mente tire o foco como eu estou parecendo And it puts the focus on how I feel. e coloca o foco em como estou me sentindo. It's very different. É muito diferente. Typically in the United States, and I suppose here, at least in the large cities in Brazil, your diet looks mostly like this. Tipicamente nos Estados Unidos, e eu acredito que no Brasil também, principalmente nas grandes cidades, a dieta gira em torno disso aí. People in Brazil don't eat any of this stuff? O povo no Brasil não come nada disso? Yeah, of course they do. Com certeza fazem. The problem is it's high in fat. O problema é que isso é uma alta entrada de gordura. And animal fat is always accompanied with animal protein. E a gordura animal está sempre acompanhada de proteína animal. These two ingredients in your diet will set you up for the lifestyle diseases that we see in Western societies. E esses ingredientes vão estabelecê-lo nas doenças de estilo de vida que nós vemos no estilo de vida ocidental. So the other thing I'd like you to notice as you're looking at this slide, E outra coisa que eu quero que vocês notem ao observarmos esse slide, if you just kind of let your eyes go blurry and let the colors blend, what do you see? se você deixa seus olhos desenfocarem, deixar as imagens todas misturadas, o que vocês veem? What color do you see? Que cor vocês conseguem enxergar quando vocês desfocam a imagem? It's kind of gray, brown, beige color. Algo como um bege, né? Yeah? That is a colorless diet. Essa é uma dieta sem cor, incolor. It has a lot of fat, Tem muita gordura, a lot of protein, muita proteína and very little nutrition. e pouquíssima nutrição. So it wasn't that way in the beginning. Mas não era dessa forma no início. In the beginning, God gave us a diet. No princípio, Deus nos deu uma dieta, You can look in Genesis 1:29. que vocês podem olhar em Gênesis 1:29. God said, "Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree, and which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat." E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. So what did God give us in the original diet? Então, o que Deus nos deu na dieta original? Fruit, Fruit, nuts, cereals, and grains. Yes. Yeah. Fruit, nozes e grãos. fruit, nuts, and grains. And in Genesis 2:16, E em Gênesis 2:16 it says, "Of every tree of the garden you may what? Freely eat." diz que de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Yeah. So what we try to teach is that the nuts and the fruits, we can freely eat of those. O que nós então tentamos ensinar biblicamente é que frutas e nozes nós podemos comer delas livremente. Now I know that goes against everything you've learned about New Start. Eu imagino que isso vai contra tudo que vocês aprenderam a respeito de
das 8 leis de saúde. They tell you to eat a handful of nuts every day. Eles dizem para comer somente uma pequena mão, um punhado de nozes cada dia. If you have to lose weight, Se você tem que it's a perder very peso, good idea. That's essa- about 100 calories. essa é uma boa ideia, porque isso é cerca de 100 calorias. But if you don't have to lose weight, Mas se você não precisa perder peso, the Bible tells us we can eat freely a of Bíblia the diz nuts. que nós podemos comer livremente delas. And what we found in studies and research, and I'll go through one here in a little while, that nuts are actually very healthy. E o que nós encontramos nos estudos e pesquisas, na verdade, vou mostrar algumas delas aqui, é que elas são as nozes são muito saudáveis And they help prevent heart disease and stroke. e ajudam a prevenir doenças cardíacas e AVS. Okay? Does it say in here that we could eat freely of the grains? Mas aqui diz que poderíamos comer livremente de grãos? No, Não, it doesn't. não diz. And one of the problems I see E um dos problemas que eu vejo is that we have, when we transfer people from the Western diet to God's diet, é que quando nós transferimos as pessoas do estilo de vida ocidental, a dieta ocidental, para a dieta de Deus, we tend to take the meat out of the diet nós tentamos tirar a carne da dieta and we put soy or grains back in. e colocamos soja e grãos no mesmo lugar da carne. And what that does is that increases our risk of disease E o que isso faz é que aumenta o nosso risco de doenças. from if we would just eat a tree-based diet. Do que se nós comêssemos mais uma dieta baseada em frutos das árvores. We're a little afraid to use Ellen White in public. Nós temos um pouco de medo de usar Ellen White em público. But I'll tell you, people who are not Adventists, who are researchers, are not afraid to use Ellen White. Mas eu digo para vocês que pessoas que não são adventistas, pesquisadores, não têm medo de usar Ellen White. This is Dr. Clive McKay. Aqui está o Dr. Clive McKay, He's from Cornell University. ele é da Universidade de Cornell. He says, Ele diz, in spite of the fact that the writings of Mrs. White were written long before the advent of modern scientific nutrition, no better overall guide is available today. ele diz o seguinte: apesar do fato de que os escritos da senhora White terem sido escritos muito antes do advento da nutrição científica moderna, não existe melhor guia geral disponível hoje. No better overall guide is available. So we may be afraid to use Ellen White, but the world is not. Nós podemos até estar com medo de usar a Ellen White nas nossas apresentações, mas o mundo não está. Nathan Pritikin said in 1979, Em 1979, um homem chamado Nathan Pritikin disse: I think if you want to get to the originator of the proper diet, you have to go back to Ellen White. Go ahead. Eu acredito que se você quer ir para o originador da dieta apropriada, então acredito que vocês devem ir a Ellen White. She laid the guidelines that unfortunately are not being adhered to as strictly as they should be. Ela deitou as guias, as bases, que infelizmente não estão sendo aderidas tão estritamente como deveriam ser. So again, we may be afraid to use Ellen White, but the world is not. Então, nós podemos estar com medo de utilizar Ellen White, mas o mundo não tem medo. These men are using Ellen White's writings to guide their research. Esses homens estão usando Ellen White para ser como guia para suas pesquisas. And do you think they're having successful discoveries? E vocês acham que eles estão sendo bem-sucedidos they are. em suas descobertas? So I present this right up front. You're Então- seeing exactly what I give to the public. Então, eu apresento isso bem na frente, para que vocês saibam que eu coloco isso diretamente com o público. What do you think the reaction is to the public when I show them that? Qual é a reação que vocês acreditam que o público tem quando eu lhes mostro isso? They want Ellen White. Eles querem Ellen White.
They want Ellen White. We always have a table set up in back with Ellen White books on it. Nós sempre temos uma mesa estabelecida ali no final, no fundo, com livros de Ellen White e o povo compra. And people will leave with Ellen White books in their hands on the very first E night, na primeira noite as pessoas já saem com o livro de Ellen White nas suas mãos. voluntarily. Voluntariamente. They want it. Eles querem. And it allows me to start talking about what Ellen White says and introducing principles from the 8 laws of hell. Então isso é interessante, pois eu posso falar o que ela diz a respeito de saúde e introduzir os 8 princípios de saúde. She said in Counsels and Diets and Foods on page 387, Ela diz na página 387 de Conselhos sobre o Regime Alimentar: flesh meats will depreciate the blood. alimentos cárneos depreciam o sangue. What does that mean? O que isso significa? What is she saying to us O here? que isso está dizendo para nós? O que ela está dizendo para nós aqui? So if our blood is depreciated, can we have healthy tissues? Se nosso sangue está sendo depreciado, nós podemos ter tecidos saudáveis? No. Life of the flesh is in the That's blood. right. That's right. Certo. The life is in the blood. A It vida- affects the flesh. A vida está no sangue e isso afeta a carne. If you want to have the best possible relationship with Jesus Christ, do you want your brain to be plugged up? Se você quer ter a melhor relação com Jesus Cristo, você gostaria que o seu cérebro esteja ligado Or do you want it to be clear? ou desligado, ou você quer que ele esteja bem claro? When we depreciate the blood, we plug up the arteries in the body. Quando nós depreciamos o sangue, nós estamos prejudicando as artérias e o corpo. And we plug up our brain. E também o cérebro. I'm going to give you a whole lecture on the science of the mind this week. Eu And vou- we'll talk about the physiology that's involved here. Eu vou falar sobre a fisiologia do cérebro logo nessas palestras que iremos ter. She goes on to say, cook meat with spices and eat it with rich cakes and pies, and you have bad quality of blood. E ela diz assim: cozinhe carne com especiarias e as coma com ricos bolos e tortas, então você terá uma péssima qualidade de sangue. And she says the system is too heavily taxed in disposing of this kind of food. O sistema é pesadamente colocado impostos sobre o corpo, sobre o sistema, por causa desse tipo de comida. Why did she use the word disposing? Por que ela usa essa palavra, dispondo esse tipo de comida? Dispondo. Wouldn't you think that when we eat food that the body should use it for nutritional value? Vocês já pararam para pensar que nós, quando ingerimos comida, o corpo irá utilizar isso para tirar a sua nutrição? She's indicating here that this kind of food the body has to dispose of. Ela está indicando aqui que esse tipo de comida o corpo vai ter que se dispor dele, não utilizar, mas rejeitar. The body is not able to use this kind of food for nutrition. O corpo não está habilitado para usar esse tipo de comida para nutrição. She goes on to say the mince pies, pickles, which should never find a place in the human stomach, Ela diz que tortas e picles que não deveriam nunca encontrar lugar no estômago humano will give a miserable quality of blood. darão uma miserável qualidade de sangue. So again, she's focusing on the quality of blood. Então, uma vez mais, ela está se enfocando na qualidade do sangue. What we put into our body determines the quality of our blood. Yes. Aquilo que nós colocamos no nosso corpo irá determinar a qualidade do nosso sangue. Yeah. And the quality of our blood determines our health. E a qualidade do nosso sangue vai determinar a nossa saúde. It is also, even more importantly, determines the quality of the health of our mind. E é mais importante determinar o tipo de qualidade de sangue que vai estar alimentando nossa It is through the mente. frontal lobe in our mind that God communicates with us through His Spirit. É através do lobo frontal da nossa mente que Deus se comunica conosco através do seu Espírito.
A poor quality of food cooked in an improper manner in insufficient quantity cannot make good blood. Uma pobre qualidade de comida, cozinhada de uma maneira imprópria e insuficiente em quantidade, não pode produzir bom sangue. Flesh meats, rich food, and an impoverished diet will produce the same results. Carnes vermelhas, uma alimentação muito rica e uma dieta pobre irá produzir os mesmos resultados. So as I look at this slide as a physician, E quando eu olho para esse slide como um médico, I'm amazed at the wisdom that is in this. eu fico maravilhado com a sabedoria que estão nessas palavras. When patients come into my office, they're sick. Quando as pessoas entram no meu consultório, elas estão doentes. They're sick with lifestyle disease. Estão doentes com doenças causadas por estilo de vida. We did a survey in our office. Nós fizemos uma pesquisa do nosso consultório. 9 out of every 10 patients that come through the door have lifestyle disease. 9 entre 10 pacientes que entram nas nossas portas estão com doenças causadas pelo estilo de vida. These are preventable diseases. Ou seja, essas são doenças que podem ser prevenidas, They include diabetes, incluindo heart diabetes, disease, doenças cardíacas, hypertension, hipertensão, osteoarthritis, osteoartrite, autoimmune disorders, desordens autoimunes, cancers like breast cancer and colon cancer and others. cânceres como câncer de cólon, câncer de peito, de mama. I take out of this slide that if I can make a person eat healthy food, E eu tiro desse slide que se uma pessoa come comida saudável, I can improve the quality of their blood eu posso melhorar a qualidade de seu sangue and make their disease reverse. e fazer com que suas doenças se revertam. Do you think it works? Vocês acham que isso funciona? Yes. Sim. Yes, I told you yesterday of the 220 plus patients that I've put on my program, all of them have gotten better. E eu falei para vocês ontem das mais de 200 pacientes que eu coloquei no programa, e todas elas melhoraram. The health text for today, and this is my health text for every day, is, Beloved, I wish above all things that thou would prosper and be in health, even as thy soul prospers. O texto para a saúde de hoje, e esse para mim é o texto de todos os dias, é aquele que diz em 3 João 2, Amados, acima de todas as coisas, que vocês possam prosperar e ter saúde, assim como prospera a vossa alma. Do you realize what God wants for you? Vocês percebem o que Deus quer para todos nós? According to this text, God wants you to be in great health, De acordo com esse texto, Deus quer que vocês tenham uma grande saúde and He wants you to prosper. e quer que vocês prosperem. And we can look at prosperity in numerous ways. E podemos olhar para a prosperidade de inúmeras formas. I like to look at it spiritually. Eu gosto de olhar para ela de forma espiritual. Yeah, we will prosper. Nós iremos prosperar. When I went to Loma Linda University School of Medicine, Quando eu fui para a Universidade de Loma Linda, para a Escola de Medicina, there was a doctor there by the name of Lamont Murdoch. havia um doutor lá, um médico chamado Lamont Murdoch. And he's famous for his saying, E ele é famoso por uma coisa que ele diz. at least among Loma Linda graduates. Isso veio de dos graduados de Loma Linda. He used to say, faulty genetics loads the gun, lifestyle pulls the trigger. Uma genética em falta, ela carrega a arma, e um estilo de vida puxa o gatilho. And what that means is that science has shown us over the last 10 or 20 years O que isso significa é que a ciência tem nos mostrado ao longo de 10 ou 20 anos that there is a genetic predisposition to certain diseases. de que há uma predisposição genética para certas doenças. I have no doubt in my mind as I see a person that comes in with diabetes E eu não tenho dúvida na minha mente quando eu vejo uma pessoa vir com problemas de diabetes, por exemplo. that there's a very high chance that their parents, one of them at least, had diabetes. Há uma chance muito grande de que seus pais, um deles, possam ter tido diabetes também. It's not always the case, and the more our diets worsen, the more and more I see it's not.
E isso nem é sempre o caso, porque quanto mais a dieta vai piorando, mais e mais eu vejo que não precisa ser assim. But when I talk to patients, it's frequent that the family has a disposition to it. Mas geralmente, frequentemente, a família tem uma predisposição para isso. The important part of this is that irregardless of whether your family has a predisposition to a certain disease, E a parte importante disso é que não importa se a família tem uma predisposição para certa doença, with the right lifestyle, you don't have to have it. com um estilo de vida correto, você não precisa ter aquela doença. We use in our program the standard American diet, which is SAD, which is sad. I don't know how that will translate for you. Nós usamos em inglês a dieta americana padrão, seria as letras iniciais SAD, que significa sad, que é triste. Sad. Isso We é could triste. call it the Western diet because Então- it probably doesn't translate. Então podemos usar aqui a questão da dieta ocidental, e aí eles fazem um trocadilho como sendo uma dieta triste. But it makes an important point for us to understand because it's high in refined foods, it's high, very high in fat content, 40 to 50% in some cases more. Então o que podemos tirar dessa dieta é que ela é alta em alimentos refinados, alta em gordura, o conteúdo de 40 a 50% de gordura apenas, It's high in simple carbohydrates alta em carboidratos simples and very low in e fiber. muito baixa em fibras. Yeah. So this kind of diet predisposes us to many kinds of diseases that we see in Western societies. E esse tipo de dieta nos predispõe a muitas das sociedades, das doenças da sociedade que nós vemos hoje. Obesity, diabetes, hypertension, coronary artery disease. Obesidade, diabetes, hipertensão, doenças arteriais e coronarianas, Osteoporosis, arthritis, some forms of cancer. osteoporose, artrites, algumas formas de câncer. And I don't know, maybe you guys have never even heard of it down here, but fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, E também vocês talvez não tenham escutado falar de fibromialgia, síndrome de fadiga crônica. Do you have fibromyalgia in Brazil? Okay, good. Well, it's a recent phenomenon in the United States, Esse é um fenômeno, fibromialgia é um fenômeno muito recente nos Estados and Unidos. I believe it's due to our terrible food supply that we have and our sedentary lifestyle. E eu acredito que é relacionado com o terrível suprimento de alimentos que nós temos e também o estilo sedentário de vida. I'll illustrate that with this fact that if we look at the United States, and I'm going to tell you, Brazil isn't that different. I've looked at some of the numbers. E eu quero mostrar para vocês, se nós observarmos os Estados Unidos, e vocês devem saber que o Brasil não é muito diferente, então In observem os números. 1990, Em 1990, the obesity rate through most of America was 10 to 15% or less. a taxa de obesidade na América estava por 10 a 15 ou menos por cento. As we move just 5 years later, you can see the drastic increase. E quando nós vamos para 5 anos depois, nós já vemos um drástico aumento. Mostly in the 10 to 20% range in 5 years. Maior parte em 10 a 20%, em 5 anos apenas. 10 years later, 10 anos depois, in 2005, we find a great portion of the country is now 25% greater rate of obesity. nós encontramos que a maior parte do país está 25% a mais de chance de obesidade. That's in 15 years. Isso foi em 15 anos. What happened? O que está acontecendo? I like to look at the prevalence of diabetes. Eu gosto de olhar também para a prevalecência da diabetes. When we look in a 10-year span from 1994 to 2004, Quando nós olhamos de 1994 até 2004, 10 anos, we see the same pattern as we saw with obesity. nós vemos o mesmo padrão que vimos na obesidade. We went largely from about 4 to 5%. Nós fomos largamente de 4 a 5%, mais ou menos, To most of the country now having a greater than 6% incidence of diabetes.
com a maioria do país hoje tendo uma incidência maior do que 6% de diabetes. That doesn't seem like much, but that's a huge shift. Mas essa não parece ser muita coisa, mas é uma grande mudança. And if we look at the maps carefully, I'll E just se olharmos os mapas cuidadosamente, look at the correlation of where that's concentrated. olhe para a correlação de onde aquilo está concentrado. We see the same areas that are largely affected. Nós vemos que as mesmas áreas estão sendo grandemente afetadas. These are the same maps in color. Esses são os mesmos mapas coloridos. And I like to put these in because it's really a dramatic illustration of how the change occurred. E eu gosto de colocar isso porque é uma dramática ilustração de como a mudança tem ocorrido. We start in 1985, Começamos em 1985, 86, 87, 86, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 1990, 92, 93, 93, 95, 95, 96, 97, 97, 98, 2000, 2000. 2001. And we're starting to see pockets here of more than 25%. E nós começamos a ver estourando ali partes com mais de 25%. Now we're seeing pockets in 2005. Nós vemos então, Over 30% of the population of America is obese. que mais de 30% dos cidadãos americanos já estão obesos. I just saw statistics from 2009 that said almost 31% of America, that's the whole country, E eu já vi estatísticas de 2009 que diz que quase 31% da América, no país inteiro, is obese. está obeso. So we look at it back in 2002, Então, lá em 2002, they did a study and they projected what they thought was going to be the rates of overweight and obesity. eles fizeram uma projeção e mostrando que eles achavam que seria o aumento estar acima do peso e a obesidade. They thought by the year 2035, 2040 that 100% of Americans would be overweight. Eles descobriram que talvez por 2035, 2040, 100% dos americanos estariam acima do peso. And based on those calculations, they thought that by about 2070 or so, that 100% of Americans would be obese. E por volta de 2070, baseado nos mesmos cálculos, 100% dos americanos estariam obesos. So they can never have 100% because I'm not ever going to be there. Então nós nunca teremos aqui 100% porque eu não vou estar nessa taxa. But they are wrong. Mas eles estão errados. In the year 2009, No ano 2009, 90% of Americans are now overweight. 90 e pouco por cento dos americanos já estão acima do peso. That would put this spot right here, or this spot right here, right about here. Então esses pontos que estão ali naquele lugar estariam um pouco mais atrás. Which means this line should go something like this. Então essa linha, na verdade, iria um pouco mais íngreme. That's scary. Isso assusta. In the year 2005, No ano de 2005, the cost related in healthcare dollars related to obesity, the healthcare costs related to obesity, os custos relacionados aos cuidados com saúde e obesidade, surpassed cigarette smoking eles sobrepujam os de fumantes in em 2005. 2005. That means that Isso our significa- system, our healthcare system is going to be overwhelmed. Que o nosso sistema de saúde, de cuidados médicos, vai estar completamente sobrecarregado. The bottom line is the way that healthcare is administered, E a base é que, da forma como é administrado os cuidados médicos, you could tax every American all of the money that they make, você pode
pegar impostos de todos os americanos, de todo o dinheiro que eles fazem, and it could not pay for the healthcare costs that are projected for the future. e não vai pagar pelos custos de saúde que irão custar no futuro. It's really a problem, and it's not just a problem in America, it's a problem worldwide. E é realmente um problema, e não é somente na América, mas mundial. I was telling you, the numbers I was looking at, here's the United States. This is in terms of the degree of change of obesity, the rate of change. Aqui é uma taxa é uma projeção de mudança na questão da obesidade nos países. And you can see that the United States is nowhere near the worst country in the world. E vocês podem ver que os Estados Unidos não estão nem perto There are dos países countries- piores do mundo. Countries like East Germany, New Zealand, Canada, Australia, Spain, Germany that have much worse rates of change than we do. E nós podemos ver que a Alemanha Oriental, Nova Zelândia, Canadá, Espanha, Austrália são países que estão com taxas de mudança muito maior do que a nossa. Here's the bad news for you. Aqui está a má notícia para vocês. Urban Brazil is worse than the United States, O Brasil urbano é pior do que os Estados Unidos. which is good news for you sitting in this room Mas é boa notícia para vocês que estão nesse lugar, because you have a work to do. porque vocês têm um bom trabalho para fazer. You have a captive audience that you need to attend to. Vocês têm uma audiência cativa para estarem cuidando. It means there's lots of customers out there for the three angels message. Ou seja, que há muitos clientes, vamos dizer assim, para receber as três mensagens angélicas. So according to the American Diabetes Association, in 2007, just diabetes alone cost us $174 billion. De acordo com a Associação de Diabetes Americana, somente o custo da diabetes foi mais de 174 bilhões de dólares. If we were to look at just one medication, Se nós formos olhar apenas para uma medicação, we look at a medicine called Crestor. nós olhamos para um remédio chamado Crestor. It's a cholesterol medicine that the doctor will give you if you go to the doctor and your cholesterol's too high. É um remédio que o médico vai te dar se o seu colesterol estiver muito alto. If we figure out, according to their literature, Se vocês observarem, de acordo com sua literatura, that their medicine will prevent less than 1% que esse remédio irá prevenir apenas menos de 1% of all cardiovascular events like heart attacks, stroke, aneurysms. todos os eventos cardiovasculares como AVEs, infarto e tudo mais. Less than 1%. Menos de 1% será prevenido. At $3.45 a tablet per day, Com um tablete por dia que custa $3,45. the number of people that would have to take Crestor calculated at the cost per day means we would have to spend over $300,000 to prevent one cardiovascular event. O número de pessoas que usam, calculados pela quantidade desse remédio tomado por dia, irá custar mais de $300 mil para prevenir apenas um evento cardiovascular. Is that worth it? Isso vale a pena? Do the math. Is Faça that as worth contas. it? Vale? Os donos do laboratório são uma maravilha. For the owners of the laboratories, it's It's worth it. Yes, if you're in the drug manufacturing, it's worth it. It's very lucrative. Se você é dono de uma fábrica de drogas, você está num negócio bem lucrativo. So, one surveillance study that I told you about yesterday, Um estudo de pesquisas que eu lhes disse acerca they dele put ontem, people on the standard of care, followed those 2,000 people for 2 years. eles colocam pessoas nos cuidados padrões por 2 anos. 2.000 How many pessoas. got better taking the medications? Quantas delas melhoraram tomando essas medicações? None. Nenhuma delas. But I put them on God's program, they all get better. Mas quando eu coloco dentro do programa de Deus, todos People ask melhoram. me about supplements. As pessoas me perguntam sobre suplementos. Vitamin A, vitamin E. Vitamina A, vitamina E.
Well, you know, vitamin A can damage your bones. Vitamina A pode danificar os ossos. Vitamin E increase your risk of dying. Vitamina E aumenta o risco de morte. Folic acid causes heart disease. Ácido fólico causa doenças cardíacas. Beta carotene increase the risk of cancer. Beta-caroteno aumenta o risco de câncer. So all of the time that's going on, people are bringing in new supplements, and it's a fad through the Adventist church. E através de todos esses tempos estão vindo cada vez mais suplementos dessas coisas e os adventistas estão entrando nisso de forma bem It's pesada. our version of taking medicines to get the quick fix. E a nossa versão, os suplementos são a nossa versão de tomar remédios para poder ganhar maiores resultados. It turns out it'll kill us. E isso vai matar cada um de nós. So what do? Então o que fazemos? We follow God's plan. Sigamos o plano de Deus, It's called obedience. chamado obediência. Obedience to the 8 laws of health. Obediência às 8 leis de saúde. In the United States, they did a study looking at little children. Nos Estados Unidos fizeram um estudo com pequenas crianças. They have found that the obese kids in the United States have the same quality of arteries as the adults. E descobriram que as crianças obesas nos Estados Unidos têm o mesmo tipo de qualidade de artéria do que os adultos. Which means that these kids are being predisposed to advanced disease at a young age. Significa que essas crianças estão sendo predispostas a doenças avançadas em sua idade bem jovem ainda. There are over 300 million people that are sick in the United States. Existem mais de 300 milhões de pessoas doentes nos Estados Unidos. I can say that because almost all people over age 30 are overweight now. E eu posso dizer isso porque quase todas as pessoas acima de 30 anos de idade estão com sobrepeso. And being overweight is considered a disease. E estar com sobrepeso é considerado uma doença. We know that being overweight predisposes us to an advanced risk of lifestyle disease. E nós sabemos que estar de sobrepeso nos predispõe a maiores doenças com relação que estão ligadas com a obesidade. And it starts with us at birth. E começa desde o nascimento. Yeah, exactly. That's the point. Esse é o ponto. All of America is sick. Toda a América está doente. And except for a few people like us. E exceto por algumas pessoas como nós. You have the same problem in Brazil. Nós temos o mesmo problema no Brasil. Europe has the same problem in Europe. A Australia. Europa tem o mesmo problema na Europa, a Austrália, a mesma coisa. We all have the same problem. Todos nós temos o mesmo problema. Yeah. It starts at birth because we're against breastfeeding, although it is becoming more popular now. We give baby formula. Nós temos a tendência de já estar contra até de amamentar no peito e já tem agora tal de fórmulas para bebês. Baby formula predisposes us to 60 times the risk of pneumonia in the first year of life. E baby fórmula, a fórmula para bebês, predispõe 60 vezes mais o risco de pneumonia. There's 2 to 4 times the risk of sudden infant death syndrome. 2 a 4 vezes mais de risco a síndrome de morte de infantes. There's a 10-fold increase in hospitalization in the first year of life. Tenfold, 10 times increase. Até 10 vezes mais o aumento de hospitalização no primeiro ano de vida. There are lower IQ scores by an average of 10 points. Baixo QI. IQ is intelligent quotient. Baixo QI, a média de QI em 10 pontos. Tende a baixar, né, no caso. It results in behavior and speech difficulties, an increased risk of behavior and speech difficulties. E isso resulta também no aumento de dificuldades de expressão e comportamento. It has increased rates of infection, O aumento de risco de infecções, eczema, eczema, asthma, asma and type 1 diabetes. e diabetes tipo 1. A magazine called Time, I don't know if you're familiar with Time magazine. Não sei se vocês estão familiarizados com a revista Time. They have recognized this problem. In 1998, they ran this edition.
Eles reconheceram esse problema e em 1998 eles lançaram essa edição, essa revista. called Our Supersized Kids. Nossos bebês agigantados ou aumentados. They said they concluded after doing all the research, E eles concluíram, depois de fazer toda a pesquisa, it's not just genetics, que não é somente genética, it's diet. é dieta. They show in the research that they look at that these kids in this generation Eles mostram nessa pesquisa que essas crianças dessa geração will be the first generation that will have congestive heart failure in their 20s. vai ser a primeira geração a ter falhas cardíacas nos 20 anos, durante os seus 20 This will anos. be the first generation in the history of the United States Essa vai ser a primeira geração na história dos Estados Unidos that will not outlive their parents. que não vão viver mais que seus pais. And the thing is we're giving the world our secrets to health. E a questão é, nós estamos dando os nossos segredos de saúde para o mundo. It's coming to Brazil. Está vindo para o Brasil também. Okay? You're going to have the same problem. Vocês vão ter os mesmos problemas. Here's a few statistics for you. Aqui estão as Is it too poucas many estatísticas. statistics yet? É muita Yeah, too many? estatística? Está tendo muita estatística? Not yet. Ainda não. The average child in America watches 3 hours of TV. A criança média nos Estados Unidos assiste 3 horas de TV. When I was a kid, it was required for every child to go through physical education and get exercise. Quando eu era criança, era requerido de cada criança ir para a educação física para ter exercício. Now only 25% do it. Apenas 25% faz isso So hoje. this is telling us our kids are not very active anymore. Isso nos diz que nossas crianças já não são tão ativas. Our fluid intake has changed since the 1950s. Nossa ingestão de fluidos tem mudado desde 1950. In 1950s, the average kid drank 3 glasses of milk and 1 glass of soda. Em 1950, as crianças médias tomavam 3 copos de leite e 1 copo de refrigerante. In 2008, they drank 1 glass of milk and 3 glasses of soda. Em 2008, eles tomam 1 copo de leite e 3 copos de refrigerante. Now, I don't advise drinking either one, E eu não aconselho a tomar nenhum dos dois. but it's just illustrating here the changes in how we perceive food. Mas isso é só para ilustrar a mudança de como nós percebemos o que é alimento. 19% of 6 to 11-year-olds are obese. 19% de 6 a 11, crianças de 6 a 11 anos de idade In são obesas. 1971, it was only 4%. Em 1971 era apenas 4%. What happened since 1971 to cause such a startling increase in the rate of obesity? O que aconteceu para que desde 1971 houvesse tão grande aumento na obesidade? 32% of all American kids are now overweight. 32% de todas as crianças americanas hoje estão de sobrepeso. By the time they hit age 30, it'll be all of them. E quando chegam a ter seus 30, já são todos eles. 90% of these kids have avoidable risk factors for heart disease. 90% dessas crianças têm fatores de risco para doenças This cardíacas. is absolutely outrageous because these are government statistics. Isso They é know muito this. assustador porque são estatísticas do governo americano. Food consumption in the United States averages over 3,800 calories per person per day. O consumo alimentar nos Estados Unidos das pessoas médias são de 3.800 calorias por pessoa. The government tells us we only need 2,350 calories to get by. E é nos dito que nós só precisamos um adulto só precisa de 2.350 calorias I tell por you, dia. you probably only need 1,800 to 2,000 if you're the average sedentary American. Sedentary. Sedentary, so people that don't move very much, not much exercise. E eu digo que pessoas que não têm muito exercício, são mais sedentárias, precisam apenas só de 1.800 calorias por dia. The skinniest state in America is the state of Utah.
O estado mais magro dos Estados Unidos é Utah, where 21% of the adults are obese. onde 21% dos adultos são obesos. The fattest, which really isn't a state, it's a district, is Washington, D.C. It's 40%. E o mais gordo, que não é bem um estado, é um distrito, é o Washington D.C., que é 40% dos adultos são obesos. California runs 29 to 33%, depending on if you're on the coast or in the interior. E na Califórnia, é por volta de 29 a 33% de obesidade, depende se você está na costa ou no interior. So here I want to get to the heart of what I want to teach you this morning. Então, eu quero chegar aqui no coração daquilo que eu quero ensinar essa manhã. So if you're sleeping, wake up. Então, se vocês estão dormindo, por I favor, know all despertem. the statistics are hard to take, Eu sei que but todas as estatísticas é difícil de aturar. is it true that fat people eat too much? É verdade que pessoas que são obesas comem muito? Is it true? É isso verdade? Existem mais de 2 milhões de espécies no mundo. Plantas, animais. Okay. 3 têm problemas com peso. Animais Dogs. domésticos, cães e Cats. gatos. What do they have in common? O que eles têm em comum? Eles têm a comida humana em comum. Yeah. Other species, all other species on the face of the earth, Todas as outras espécies da face da Terra, eles não precisam comer menos para manter o seu peso. the giraffe, the elephant, the tiger, the lion, the kangaroo rat, A girafa, o elefante, o tigre, o canguru, the monkeys, os macacos, they do not think about, oh my, I have to lose some weight. eles não param para pensar, eu preciso perder algum peso. Eu costumo perguntar quando tem médicos na sala, será que comer mais... Sorry, can you formulate the question? No. So does eat less, exercise more, strategy work for weight loss? Does it work? Essa estratégia de comer menos e exercitar mais funciona para perder peso? Eu costumo perguntar para eles. What do you think? O que vocês acham? It never works. Nunca funciona. I'm a doctor. I used to tell patients, you need to eat less and exercise more until I figured this out. Eu sou médico e eu costumava dizer isso para os meus pacientes até que eu descobri. It doesn't work. Não I'm funciona. going to show you why it doesn't work. Eu vou mostrar porque não funciona. Animals eating to their full satisfaction A comida de animais, a sua própria, para plena satisfação, so they go around and they eat until they feel fine. eles comem até que se sentem bem. In their natural environments or niche, Em seu ambiente natural, will over time, they will not eat too much or too little. então, ao longo do tempo, eles não irão ter comido muito ou muito pouco. Yeah. And they'll maintain their optimal health. E irão manter a sua saúde ótima. Yeah. They don't think about what they're going to eat, how much they're going to eat, whether they're overweight or underweight. They don't think about it. Eles não They pensam, just eat. eles não pensam no que vão comer, quanto vão comer, como vão comer, ou se estão magros, se estão gordos. Eles simplesmente vão, procuram e comem. In 53 years, because I'm 53 years old, Em 53 anos, porque eu tenho 53 anos de it's idade, common textbook knowledge os livros textos comuns de informação, I have eaten, it should be 53,000 pounds of food. eu devo ter comido cerca de 51 mil libras de comida. We know we eat about 1,000 pounds a year. Nós sabemos que comemos cerca de 1.000 libras por ano. If I ate 1% less, what would that mean in terms of my health? Se eu como 1% menos, o que isso vai significar em termos de saúde para mim? Any idea? Alguma ideia? It would mean I would be seriously malnourished, Eu estaria seriamente desnutrido, likely dead. praticamente morto. Yeah. Yeah.
What if I were 1% over? I ate 1% too much food. E se eu comer 1% a mais, eu comer 1% além de comida? What would that mean in terms of my health? O que isso significaria em termos de saúde, minha saúde? I would be about 53 pounds overweight. Eu estaria aproximadamente 53 libras acima do peso. How is this engineered? Como é isso? Engineered. How is this designed? Como isso é desenhado, designado? Yeah. Natural mechanisms that God built into our hardwiring. Mecanismos naturais que Deus construiu dentro de nós. The Bible says A Bíblia diz: we are fearfully and wonderfully made. nós somos maravilhosamente feitos. So physiologically, let me explain this to you. We don't have very much time left, so I'm going to try to go a little faster. Fisiologicamente, nós não vamos ter muito tempo para explicar, vou ter que ir um pouco mais rápido. The body weighs the amount of food by stretch and nutrient receptors. O peso corporal e a quantidade de comida, elas aumentam com receptores, como nós recebemos os nutrientes. So when you put food in the gut, it has receptors in the walls of the gut that weigh the volume of the food and the nutrition in the food. Stomach. Quando você põe comida no estômago, há receptores que vão medir a quantidade de comida e a nutrição que há nela. So, here's an illustration. Aqui temos uma ilustração. This is like a cross-section of the stomach or the intestine. Isso é como um estudo da questão do intestino ou do estômago, um corte frontal. In the wall, stretch receptors, these are the S's. Então, nas paredes nós temos os receptores, que são esses S's. Nutrition receptors, those are the N's. E na parte interior nós temos os receptores de nutrição, que estão... So they can perform a gut content analysis. Então, eles fazem uma análise de conteúdo, peso e calorias. And they can tell how much food you just put in there. E então podem calcular quanto de comida você colocou ali. So if you put 500 calories of food in the gut, se você põe 500 calorias de comida no estômago, and I use 500 arbitrarily, it doesn't mean anything. E eu estou usando esse valor arbitrariamente, não significa nada. It'll say thank you very much. Ele vai I've dizer had muito enough. obrigado. Estou satisfeito. So here's an example. Então aqui temos um exemplo. An apple is 5/6 fiber and water. Uma maçã é de 5/6 de fibra e água. It's 1/5 carbs. 1/5 de carboidratos. At 300 calories per pound. E 300 calorias por libra. Based on the fact that carbohydrates have 1,800 calories in a pound, that's what sugar is. E baseado os carboidratos são 1.800 calorias por libra. The apple, if it was a half-pound apple, e uma maçã que deve pesar aí metade de uma libra, means that you just put 150 calories in your gut, and your gut knows that. 150. Significa que você colocou apenas 150 calorias no seu estômago e o estômago sabe disso. And the stomach knows it still needs another 350 calories to be put in. E o estômago sabe que ainda é necessário mais 350 calorias para serem ingeridas. So your brain says you're still hungry. Então o cérebro diz que você ainda está com fome. You say, "Well, I have a thyroid problem." Então você diz, bom, eu tenho um problema de tireoide. Only 1% of people with weight problems have a thyroid problem. E apenas 1% das pessoas com problemas de peso têm So it's likely problemas de not tireoide. your thyroid. Então não tem nada a ver com tireoide. So what's the difference between this person and this person? Então qual é a diferença entre essa pessoa e aquela da sua esquerda? Yeah? Yeah? The stomach doesn't say anything. Yeah? That's a good thought. É um bom pensamento. This person has normal stretch and nutrition receptors.
E essa pessoa tem receptores de nutrição e stretch, what is that? Receptors. The stretch receptors, that means as you put food in it, the stomach gets Ok. bigger. Então são receptores de esticar, né, e de nutrientes. E o estômago não tem o suficiente. This person may have abnormal numbers of receptors. E o de lá deve ter um número de receptores anormal. This is the predisposition to being obese. Essa é a predisposição para ser obeso. You put 500 calories in his stomach, it says, thank you very much. You put 500 calories in his stomach, and he says, that's only 400, I need more. Então, se você coloca no de cá 500 calorias, ele diz muito obrigado. E no de lá ele vai dizer, olha, só tem 400 calorias aqui, eu preciso de mais. So, here's the secret. Então aqui está o segredo. Processed foods fool receptors. Alimentos processados enganam os receptores. When you process the food, Quando você processa o alimento, you take the fiber out, você tira as fibras, you take the nutrients out. você tira os nutrientes. So when the body does its analysis of the food that you put in, Quando o corpo então faz a análise do alimento que você colocou lá dentro, it's smaller mass é uma massa menor and no nutrition. e nenhuma nutrição. And the body says, you only put 100 calories in, I need more. E o corpo diz, você só colocou 100 calorias e eu preciso de mais. And the problem is you probably just put 600 calories in, E o problema é que você já deve ter colocado ali mais de 600 calorias, which is way too much. o que é muito. There are other exercises, another factor that could be involved. Um outro fator é o exercício, que poderia There are ser 3 envolvido. reasons why vegans, when they turn vegan, don't lose weight. Há 3 razões das quais uma pessoa que se torna vegano não perde peso. They're junk food vegans, São veganos de fast food, junk food, yeah. They don't exercise, não fazem exercícios or they eat too much. ou que comem muito. They're gluttons. Eles são glutões. So, processed foods understretch the gut. E as comidas processadas, eles fazem com que o estômago não se estique. And what we've discovered this morning O que is nós, that people with weight problems, o que nós descobrimos essa manhã é que pessoas com problemas de peso they don't eat too much food, não comem comida suficiente, they eat too many calories. comem muitas calorias. Yeah. Too many calories. And once you figure that out, Muitas calorias. E quando você descobre isso, it becomes a lot easier to teach somebody how to lose weight. então fica muito mais fácil ensinar uma pessoa como perder peso. I will illustrate again. Eu vou ilustrar isso novamente. If we look at food density, that is the number of calories per pound, Se nós olharmos para a densidade alimentar, que é o número de calorias por quilo ou por libra, what we find is oil is the most dense food on the planet. nós descobrimos que os óleos são os alimentos mais densos do planeta. At 4,000 calories per pound. São 4.000 calorias por libra. It doesn't matter what kind of oil it is. Não importa que tipo de óleo Could be é. canola, could be cold pressed virgin olive oil, could be motor oil, it doesn't matter. Pode ser canola, azeite de oliva prensado a frio, qualquer azeite, qualquer óleo. Yeah. Water and fiber have 0 calories per pound. Água e fibras têm 0 calorias por libra. The foods that God has given us to eat, salads, vegetables, fruits, whole grains, are down here. Os alimentos que Deus nos deu para comer, como saladas, vegetais, frutas, estão bem aqui abaixo. They range anywhere from 100 calories per pound to 800 calories per pound. Eles variam. Sorry? 100 to 800, the range is 100 to 800 calories. A média de 100 a 800 calorias por libra. Nuts are the exception. They have 2,500 calories per pound. E as nozes são a exceção, eles têm 2.500 calorias por libra. But meats, cheese,
Simple carbohydrates, junk foods, snack foods, potato chips, ice cream, all have anywhere from 1,000 to 3,200 calories per pound. Mais carnes e carnes processadas e pães e queijos e açúcar, sorvetes, pudins, todos esses têm mais de 1.000 até 3.000 calorias por libra. So if we're following God's plan, Então, se nós estamos seguindo o plano de Deus, putting food in the body that God designed for the body, colocando no corpo o alimento que Deus designou para ele, we're eating food down here, nós estamos comendo alimentos que estão ali, except for the nuts. com exceção das nozes. Now, I want to go back to my illustration this morning. I talked about eating freely. The Bible says we can eat freely. Eu quero voltar. Would you please repeat the name of the first four? Salad, Saladas, yeah, vegetais, fruit, frutas whole e grains. grãos integrais. Okay? You bet. Então, voltando, Nuts. The Bible says we could eat freely of the fruit of the trees, which includes nuts. voltando para o que falamos no início, a Bíblia diz que podemos comer livremente dos frutos das árvores, o que inclui nozes. So you go out to the garden and you pick a nut, Então você vai para o jardim e você tira ali da árvore uma noz. and then you fight to get the husk off, Então você luta para tirar ali a casca. and then you have to crack it and shell it, Então você tem que quebrar e tirar do and maybe dentro. 5 minutes later you eat your nut. E depois de 5 minutos você come sua noz. And then you want another one. So Então you você- go and you pick another nut. Então você quer uma a mais. Então We're você eating vai. freely of the tree. Nós We gotta estamos take comendo the livremente da husk árvore. off. Nós estamos We gotta crack descascando, the shell. quebrando. 5 minutes later we eat another nut. 5 That's minutos how God depois designed nós comemos the outra. nut trees. E foi assim que Deus designou que comessem. So you're not going to eat a whole bag of nuts. Então não é para comer uma bolsa cheia de nozes. You're going to probably eat a handful. Provavelmente vai ser um Yeah? punhado que você vai conseguir ter. Question. Aqui é a leitura de rótulos. So you go to the store, you look at the label. Você vai para a loja e olha para o The rótulo. bottom line is, if you have to look at a label, A questão é, se você tem que olhar para um rótulo, about 95 to 98% of those foods are not edible, so don't worry about it. então cerca de 95% daquelas comidas não são comestíveis, então nem precisa se preocupar. Ever hear of the olive oil diet? Você já ouviu falar da dieta do azeite de oliva? People decide they're going to lose weight. As pessoas decidem que precisam perder peso. They make a wonderful salad, Eles fazem uma maravilhosa and then they salada, put olive oil all over the top. então colocam azeite de oliva acima. And they come to the doctor and they say, I'm eating nothing but salads, but I'm still not losing weight. E eles vão para o médico e dizem, eu só estou comendo salada, mas não consigo perder peso. It's because they took their 70-calorie salad É porque eles pegam suas saladas de and 70 poured calorias 4,000 calories per pound over the top E and co- made it 700 e calories. coloca 400 calorias por libra de azeite de oliva e estão comendo agora 700 calorias. And I'm going to close with this slide because we're running out of time. E eu vou fechar com esse slide porque nós estamos já fora do tempo. Now, this is important. This brings it all together. Isso é importante, isso traz tudo junto. How do we get persons with fat genes, they don't have enough stretch receptors and nutrient receptors in their stomach to Como, be skinny? como fazemos com pessoas que têm genes para serem obesas, que não têm muitos receptores de esticar e de nutrição no estômago para ficarem magras? So we all know these people that have skinny genes. Nós conhecemos essas pessoas que têm genes para ser magras, They eat anything they want comem tudo o que quiserem, all the time, todo o tempo, and they never get fat. e nunca engordam. You just hate them, right? Nós simplesmente os odiamos, certo? And then there are average people, probably like me, E há pessoas médias, provavelmente como eu,
we have to kind of watch what we eat or we'll get fat. Nós temos que observar com cuidado o que vamos comer, senão provavelmente engordaremos. So if we take a person with average genes, Se nós tomamos essas pessoas com genes médios, we put them on a low caloric density diet, nos colocamos em uma dieta de baixa caloria, and they have a low body weight. então eles terão um baixo peso corporal. We put them on a high caloric density diet, Então, se os colocarmos em uma dieta altamente calórica, and they have overweight problems. então eles terão problemas de sobrepeso. We take people with fat genes, Se nós tomamos pessoas com and we can't even genes talk about putting them on high density para foods. ser gordos, nós nunca podemos They pensar em can't have colocá-los em uma dieta They calórica. can't have medium density foods. Também não podem ter uma dieta média. That means they have to be very careful with the amount of nuts and avocados they eat. Então, deixa-me dizer que eles precisam tomar cuidado com a quantidade de nozes e abacates que comem. If they want to have a low body weight, Se querem ter um peso baixo, they have to eat low calorically dense foods. então eles devem comer comidas de baixa caloria. Does that make sense to you? Isso faz sentido para vocês? Yeah? Good. Obrigado. Ok. All right. I think we'll just leave off with that idea. If we have a weight problem, Se nós temos então um problema de peso, the solution A is to solução. dilute it with low density foods. a solução está em nos alimentarmos com alimentos de baixa caloria. A qualquer momento que nós estamos processando alimento e cozinhar é um tipo de processamento. We increase the density. Nós aumentamos a densidade. So think about spinach. Então pensem, por exemplo, em espinafre. Pound of spinach. Uma libra de espinafre. So you eat a pound of spinach, oh, muy full. Então Ah. você come uma libra de espinafre, que é muita coisa, ou 1 quilo de espinafre, e você vai se sentir bem pesado. Cook it down, Cozinha, yeah? Eat the pound of spinach, maybe not so full, e você vai comer e você talvez não se sinta tão cheio. right? So it does affect the stretch receptors in the stomach. Isso sim afeta os receptores no estômago. Now the nutrition receptors are getting about the same nutrition. Mas os receptores de nutrição vão ter cerca da mesma quantidade de nutrição. But because the stretch receptors don't stretch as big, the body's going to say we need more food. Mas pelo fato de que os receptores de esticar não são muito estimulados, então ele vai pedir mais comida. So just think in terms of the diet how God gave it to us in the beginning. Então pensem na dieta que Deus nos deu no início. Whole plant foods eaten whole. Plantas puras, integrais, comidas dessa forma. That's how our body is designed to give feedback to the brain on whether we're full or still hungry. Dessa forma, o corpo foi desenhado para dar feedback para o cérebro, de como dizer